Vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui, né, ao nosso conteúdo. Pronto. Então, na aula passada a gente iniciou o estudo dos gases, né, o comportamento térmico dos gases. E hoje a gente vai dar sequência falando de 3 transformações características, né, no estudo de um gás. São 4, mas eu vou deixar uma para depois, que ela é um pouco diferente dessas que eu vou mostrar hoje, certo? Então, qualquer dúvida aí, ou ligue o microfone, né, para perguntar na hora, ou digite no chat, que eu vou ficar lendo as mensagens aqui depois. Estão acompanhando aí minha tela, né? Sim, está acompanhando. Deixa eu só colocar minha câmera aqui. Pronto, para você não se sentir só aí, né? Vamos lá, na aula passada, pessoal, a gente viu a equação de Clapeyron, né, que ela relaciona todas as variáveis de estado de um gás, caracterizam um gás, que são a pressão, volume, temperatura e o número de mols, né, que está relacionado com a massa do gás. Só relembrando aqui, né? Poxa vida, nunca rezei tanto. PV igual a nRT. Pronto, essa equação ela relaciona todas as variáveis de estado de um gás, pressão, volume, número de mols e temperatura. A gente viu que se eu alterar qualquer uma dessas variáveis dentro de um mesmo sistema, por exemplo, eu vou pegar este gás aqui que está ilustrado na figura, mesmo gás confinado, né, com a mesma massa, o mesmo número de mols, e vou alterar algumas de suas variáveis. Por exemplo, vou aquecer este gás, aumentar a temperatura. A gente viu que eu posso relacionar um estado inicial, né, um momento inicial deste gás com um momento posterior, né? Então, qualquer alteração que eu faça no gás, eu sempre vou poder relacionar um estado com o outro, uma situação inicial com uma situação posterior, através da equação geral, né? A gente viu que sempre que eu multiplicar a pressão pelo volume e dividir pela temperatura, vai dar o mesmo resultado, não importa as alterações que este gás tenha passado, certo? Então, se eu pegar uma situação inicial, que eu vou chamar de 1, eu posso comparar com a situação 2, que é quando este gás passou por alguma mudança, uma mudança de temperatura, ou uma de volume, ou uma de pressão, ou as 3 simultaneamente, né? Então, essa é a equação geral. E essa é a equação chamada equação de Clapeyron, uma equação de estado dos gases, né? Quando é que eu vou usar a equação de Clapeyron e quando é que eu vou usar a equação geral? A equação de Clapeyron eu uso para um único estado, ou seja, é uma situação particular, né? Não tem nenhuma mudança nas variáveis. Então eu vou usar a equação de Clapeyron, certo? Que é essa primeira aqui.
A equação geral eu uso para relacionar duas situações, dois momentos do gás, certo? Então, sempre que tiver mudança de variáveis, você vai usar a equação geral. E hoje a gente vai mostrar casos particulares dessa equação geral. Então não vai ser, na verdade, algo novo, né? Vai ser um caso particular dessa equação geral, certo? Quais são esses casos? A gente pode modificar o meu sistema, né? O meu gás confinado em um certo volume, preservando alguma dessas variáveis, certo? Então eu vou forçar alguma dessas variáveis ficar com o mesmo valor, que a gente chama de ficar constante, certo? Então eu arrumo um jeito da pressão ficar constante, ou da temperatura ficar constante, ou da pressão ficar constante. Eu crio um mecanismo para isso e vou observar a variação das outras variáveis, certo? Então a primeira transformação que a gente vai ver é a que a gente chama de uma isotérmica. O que é uma isotérmica, né? O próprio nome, iso, sempre que você vê essa palavra iso, quer dizer igual. E térmico está relacionado à temperatura, né? Então, o que é uma transformação isotérmica? É uma transformação onde a temperatura não vai mudar. A temperatura vai permanecer a mesma. Como nessa ilustração que eu separei aqui para vocês. Observe que a temperatura aqui está congelada. Este processo está acontecendo com a temperatura fixa de 300 Kelvin, certo? Enquanto a pressão está variando. Como é que eu aplico uma pressão em algo? A pressão é uma força sobre a área, né? Pressão é uma força sobre a área. Então eu estou colocando aqui, pesos, né? O peso é uma força em cima de uma área, que é este êmbolo móvel aqui. Então eu estou variando a pressão, certo? E o volume, vocês observem aqui que o volume também está reduzindo, né? Reduzindo e expandindo. Ou seja, está havendo uma variação no volume e uma variação na pressão. O volume é variável e a pressão também é variável, o que não acontece com a temperatura, certo? A temperatura, ela é aqui constante. É isso que a gente chama de uma isotérmica, uma transformação gasosa que não sofre variação de temperatura. O que vai mudar em relação à equação geral, né? Eu tenho aqui a equação geral. Essa equação geral aqui. T1 V1 sobre T1 e eu mantenho essa temperatura constante. Então vamos escrever novamente essa equação, né? O P1 vezes o V1 sobre T1, só que eu vou colocar o T aqui sem o número 1. Vocês já vão entender por quê. Igual a P2V2 sobre o T2. Por que eu não coloquei índice aqui, né, na temperatura? Porque ela tem o mesmo valor. No caso aqui da figura, se a temperatura inicial é 300, a final também é 300, porque não tem... Oi? A banda central está falando. Pronto. Professor, é só para avisar que a Rebeca da Informática 2, ela pediu para dizer que vai buscar a cesta na escola, certo? Certo. Rebeca, não?
Pronto, anotei aqui. Pronto, pessoal. Então, eu tenho aqui P1V1 igual a P2V2. E o T1 e o T2 têm o mesmo valor, então eu posso cancelar. Certo? Então, a gente tem agora uma forma mais simples. Toda vida que se falar em uma transformação isotérmica, eu não preciso colocar o meu T na minha equação. Certo? Então, vai ficar simplesmente o produto da pressão pelo volume, mais reduzida, né? Isso daqui a gente vai usar sempre que a gente vê no enunciado, certo? Quando se falar em uma transformação isotérmica. Compreendido, pessoal, o que é uma transformação isotérmica? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então vamos para o próximo tipo de transformação, né? Próximo tipo de transformação, agora eu vou manter fixo a pressão, certo? A pressão vai ser fixa. Como é que eu mantenho a pressão fixa? Vocês observem aqui que eu tenho o mesmo peso sobre essa área, né? Os pesos aqui representados por esses objetozinhos aqui verde em cima da área. Então eu não estou alterando a pressão vai ficar... A pressão representada por esses pesos vai ser a mesma durante todo o processo. Em contrapartida, vejo aqui que a temperatura ela está variando, né? Eu estou tendo um aumento ou diminuição de temperatura. E o volume também ele está expandindo e contraindo. Então, o volume e a temperatura estão variando. Enquanto a pressão se mantém constante. Este tipo de transformação a gente chama ela de uma transformação iso, que é igual, né? Bárica. Bar é uma unidade de pressão, não sei se vocês já viram lá no primeiro ano, mas pressão ela pode ser dada em bar, certo? Um bar é 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, certo? Então, uma isobárica mantém a pressão invariável, constante. Então, a gente já pode ter uma ideia de como vai ficar reduzida a expressão geral, né? O que eu vou tirar agora da minha equação geral? Não tem necessidade de eu colocar o P, porque o P no lado e no outro, né, a pressão vai ter o mesmo valor, já que não está mudando, então eu cancelo o P com o P. Então como é que vai ficar a minha equação reduzida? V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. Então, toda vida que a gente vê no enunciado ele tratar de uma transformação isobárica, não tem necessidade de eu colocar o termo que é constante na minha equação, certo? Eles vão se cancelar. Você pode fazer com a equação geral? Pode, mas você vai só perder tempo, né? Porque vai colocar uma coisa que vai se anular depois, só vai fazer cálculo à toa. Eu esqueci de mostrar para vocês como é o gráfico, né, pessoal? O gráfico de uma isotérmica aqui, ó, ele tem essa característica, né? Ele vai decaindo com aumento de pressão, né? Ele vai decaindo fazendo essa
essa curva característica de uma isotérmica, certo? Quanto mais distante ela estiver da origem, maior vai ser a temperatura dessa isotérmica. Enquanto no gráfico V vezes temperatura, né, de uma isobárica, ela é uma reta crescente, certo? E vamos para o último tipo de transformação de hoje, que é uma transformação com volume constante, certo? Então já fiz a variação com temperatura constante, pressão constante, agora a gente vai para uma transformação a volume constante. Essa transformação a volume constante, vocês observem aqui, né? Ó, temperatura e pressão estão variando, certo? Temperatura e pressão variando. Enquanto o volume aqui eu coloquei uma trava, não? Coloquei uma trava para impedir que o volume se expanda ou se contraia. Então, o volume aqui está inalterado. O volume está constante. Este tipo de transformação você vai se deparar com várias nomenclaturas para este tipo de transformação. Enquanto as anteriores tinham um nome específico, né? Essa daqui você pode encontrar vários nomezinhos se referindo a uma transformação a volume constante. Primeira, iso, que é igual volumétrica, igual volume. Você pode se deparar também com a nomenclatura de isocórica ou isométrica. Tudo é sinônimo de uma transformação a volume constante, certo? O que a gente vai tirar da nossa equação geral? A gente não precisa colocar o volume, já que o volume é idêntico em uma situação e na outra eu posso cancelar aqui da minha equação o volume. Então, o que a gente vai ficar da equação geral? P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. Sim, as aulas agora vão ficar gravadas no site da escola, pessoal. Certo? Todos nós estamos gravando, né? Se você pode até ajudar o professor a lembrar, né? Ele de sempre gravar a aula, porque às vezes eu já perdi aí de gravar algumas aulas por esquecimento mesmo. Mas se eu tivesse a carinha minha aqui, ó, é porque eu estou usando o programa que eu uso para gravar. Eu não gosto do Meet porque o Meet é pesado, fica travando aqui a minha mesa digitalizadora, né? Certo? Mas vai ficar gravada no site as aulas. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Voltar em iso. Em qual? Que para voltar, deixa eu ver. No começo, para tirar o print. Pronto. Aqui é a isotérmica. Isobárica. E isocórica, isométrica ou volumétrica. Pronto, entenderam a diferença entre os três tipos de transformação? Alguma dúvida? A Letícia está com dúvida no P1 e o P2.
Isso, o P1 e o P2 é a pressão, né? A pressão no estado inicial e a pressão depois de eu alterar alguma variável de estado do gás. A gente vai fazer agora algumas aplicações para ficar mais claro aqui esses tipos de transformações, certo? Aí eu queria que vocês identificassem nas questões qual o tipo de transformação que o texto está se referindo. Pronto, vamos já ver agora como é que se usa, né? Vamos lá, então primeira questão aqui, pessoal. Ó, eu tenho um recipiente fechado contendo hidrogênio a temperatura de 30 graus Celsius e uma pressão de 606 milímetros de mercúrio. A pressão exercida quando se eleva a temperatura a 47 graus Celsius sem variar o volume. Então, que tipo de transformação é essa, pessoal? Que eu não vou variar o volume. Isso, isométrica, não? Volume constante, certo? Então, eu vou pegar a minha equação geral e não tem necessidade de eu colocar o volume. Então, vai ficar o quê? A equação geral, só para a gente ficar com ela na cabeça aqui, ó, é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Então, eu vou usar a expressão reduzida. Como o volume é constante, não tem necessidade de colocar o volume porque eles são idênticos. Então vai ficar simplesmente P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. O que é este P1 e o T1? São a pressão e o volume iniciais. Então aqui eu tenho a temperatura inicial e a pressão inicial. Quem é o P2 e o T2 são os valores de pressão e temperatura após alguma mudança no estado do gás, nas variáveis de estado do gás. Então, observe que a temperatura foi para 47 graus Celsius e ele quer saber qual é a nova temperatura, né? Só troquei aqui. Ele quer saber a nova pressão. Pronto. Aí aquele alerta que eu deixei lá na aula passada para vocês, né? Aqui a gente sempre tem que usar a temperatura em Kelvin. Nunca esqueça disso, que não você vai achar um valor completamente diferente. Tem que ser na escala Kelvin. Então, como é que eu faço para sair de Celsius para Kelvin? É só somar 273. Estou transformando graus Celsius em Kelvin. Então, aqui vai dar 303, né, pessoal? 30 mais 273, 303. E aqui vai dar, jogo 7 para cá, 280, 320, né? Pronto, vamos substituir, ó. O P1, 303. O T1, estou trocando as bolas aqui, né? O P1, 606. O T1, 303. O P2 é o que eu quero descobrir. E o T2, 320. Observe que aqui dá para dividir, né?
606 é o dobro de 303. Então, 606 dividido por 303 dá 2. Aqui eu vou ter 2. P2 sobre 320. Meio pelos extremos. Quando não tem nada eu posso colocar 1. Então, meu P2, a minha nova pressão, vai ser 2 vezes 320, que dá 640. Pronto, aqui a nossa nova pressão. Então, dá para prever, né, pessoal? Para que valor de pressão o gás vai mudar, para que valor de temperatura o gás vai mudar, ou de volume. Dependendo do tipo da transformação, a gente consegue prever aí para que valores as minhas variáveis de estado vão mudar, né, dependendo da transformação que a gente está observando. Dúvidas aqui nessa questão? Tranquilo. Não tem dúvida ou não está tranquilo? Tranquilo, é, professor, tranquilo. Pois vamos para a próxima, né? Quero que vocês identifiquem que tipo de transformação é essa. Um recipiente com capacidade de 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Este recipiente é aquecido até 87 graus Celsius, mantendo constante a pressão. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será, então ele quer o volume na nova situação. Exato, uma isobárica, né? Já que é uma isobárica, eu não preciso colocar a minha variável P, né, que é a pressão, na minha equação. Então eu vou usar a equação reduzida. Tira... Como a gente ainda está aprendendo, eu vou escrever aqui novamente, mas depois a gente vai fazer isso direto, né? P1 V1 sobre T1, que é a geral. Como a pressão é a mesma, eu posso cancelar, né? O antes e o depois. Então ficou o quê? V1 sobre T1 igual V2 sobre T2. Então vamos lá. Quem era volume e temperatura inicial, né? Volume inicial 100 litros. Temperatura inicial eu já vou logo somando 273. Sempre que eu visualizar em Celsius, eu tenho que fazer essa conversão. V2. Professor, uma pergunta. Oi. Como é que converte de Fahrenheit para Kelvin? Eu tenho que usar aquela regra para mudar de escala, né? F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Aí a questão, se a questão lhe der o valor da escala Fahrenheit, você coloca aqui e vai fazer as continhas, né? Subtrair de 32 e multiplicar meio pelos extremos até achar o valor do K aqui, certo? Eu acho que a gente estudou isso daqui no começo do segundo ano, não foi? Sim, mas obrigado. O volume na nova situação, né? Ele é o que a gente está atrás de determinar. Qual é o volume ocupado quando a temperatura for 87 graus Celsius? Então está em Celsius, soma 273.
Então vou botar o 7 para cá, dá 280, mais 80, 360, né? Isso. Então agora é só substituir, pessoal. Substituir e fazer regra de 3, né? Proporção. O V1 é 100. O V1 é 100. O T1, 300. O V2 é o que a gente quer determinar. E o P2, 360. Para facilitar a minha vida, né? Cancelar uns zeros aqui. Eu multiplico o meio pelos extremos. 3 vezes V2, o que sobrou, igual a 1 vezes 360, que é 360. O 3 que está multiplicando eu vou passar dividindo. (360) dividido por 3 dá 120. Então, o volume estava em litros. Eu vou ter aqui a resposta final também em litros. Certo? 120 litros. Então, nosso item D, não? E aí, dúvidas aqui? Tranquilo. Então vamos para a próxima. Vamos lá, vamos identificar qual é o tipo de transformação. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de gás carbônico a 1 atm. A temperatura é constante. A temperatura é constante. Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, então volume 2, né? Teremos que aplicar uma pressão igual a... Então, que tipo de transformação é essa, pessoal? Exato, isotérmica, né? A temperatura não muda. Então vamos só identificar aqui a situação inicial, né? Quem é o meu V1 e quem é o meu P1 e quem é o meu V2 e o P2. Pronto, o V1 ele está dizendo que é 100 ml, o P1 1 atm, 1 atmosfera, o V2 25 ml e o P2 é o que a gente vai atrás de determinar, certo? Então, lembrando lá da minha expressão geral, eu não preciso colocar a temperatura, que é constante, né? Então vai ficar simplesmente P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Eu tirei da minha lei geral aqui o termo que é constante, que é a temperatura. Certo? Tirei o termo constante. Então agora é só substituir, né? Vamos lá, o P1 é 1, o V1 é 100, o P2 é o que a gente está querendo descobrir e o V2 25. Então 25 está multiplicando o P2 aí que está para o outro lado dividindo. E vai dividir o que? 1 vezes 100, que é 100, né? 100 dividido por 25 dá 4 atm.
Ok. O pessoal já está fazendo as contas aí mais ligeiro do que eu, né? Dúvidas aqui, pessoal, nessa questão? Se vai ficar difícil, né? Não é bem, eu sempre gosto de deixar assunto de gasto, né? Bem tranquilo. Acho que tem outros conteúdos mais difíceis, né? Dá tempo pra gente fazer mais alguma? Dá, né? Ainda tem 20 minutos, dá tempo de fazer bem umas 3 ainda. Vamos lá, pessoal. Mesmo estilo. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius, colocou-se uma amostra de ar à pressão de 1 atmosfera em um recipiente com volume constante. A gente já pode dizer que tipo de transformação é essa. Isso, isovolumétrica, né? Transportando essa amostra para 60 graus Celsius, qual vai ser a nova pressão? Então, vamos lá, está em graus Celsius, sempre lembrar de transformar, né? Quem são a temperatura inicial e a pressão inicial? Temperatura inicial 0 Celsius mais 273. Então eu vou ter 273 Kelvin. Pressão inicial 1 atm. Temperatura final, né, T2, 60 graus Celsius. Então isso daqui vai dar 303, né? Pega 30 e coloca aqui, não, 333. E a pressão final é o que a gente vai descobrir. Então a gente vai tirar agora o nosso volume, né, que é constante. Eu vou escrever direto já aqui, certo? P1, V1, né? Só que o V1 não preciso colocar porque ele é constante, igual a P2, V2. Estou tirando o V sobre T1 e aqui vai ficar sobre T2. Vamos substituir e fazer nossas continhas, né? P1, 1 atm, T1, 273, P2 é o que a gente quer descobrir e o T2, 333. Então eu vou passar só o 333 para o outro lado, ó, que o que eu quero é o P2, né? Então, se eu passar isso para o outro lado, ele vai multiplicando 1. Então, meu P2 vai ser igual a 333 vezes 1 dividido por 273. Isso daqui não vai dar um valor exato não, né? O Caio aí já está correndo na frente, né? Deu 1,2 atm aproximadamente, não? Se você fizer essa divisão, dá aproximadamente 1,2. Tranquilo? Precisa repetir alguma parte aqui? Não, professor, tá de boa.
Mas assim, eu só queria saber, 1,2 ATM a gente não pode arredondar para 1 não? Tipo, não é mais porra de 1 ATM não. Geralmente, se você for obedecer a regra, né, do arredondamento, menor do que 5, a gente pode arredondar para baixo, né? Maior do que 5, a gente arredonda para cima. Só que geralmente a gente pode deixar uma casa depois da vírgula para ficar um valor mais fiel, né? Exato. Oi. Aí ele pediu o senhor repetir esse cálculo. Pronto, vamos lá. Pronto, pessoal, vamos lá. Aqui eu só identifiquei as minhas variáveis, né? Eu vou ter sempre uma situação inicial, né? Que é o meu gás no estado inicial, e eu vou ter o gás após alguma mudança. Se eu mudar alguma variável do gás, ou pressão, ou volume, ou temperatura, este gás não vai ter o mesmo comportamento, né? Vai ter consequência nas outras variáveis. Então, se eu aumentar a temperatura, o volume pode expandir, ou a pressão pode aumentar, né? E aqui eu forço, neste caso aqui de hoje, eu forço alguma delas permanecer inalterada, certo? Então, vamos identificar aqui os nossos termos iniciais. Ó. Eu tinha uma situação que eu tinha um gás a 0 graus Celsius inicialmente, então a minha temperatura inicial é 0. E este gás a essa temperatura estava a 1 atm. Certo? Então isso daqui era o gás inicialmente. Aqui eu vou só somar 273, porque eu nunca posso usar, neste caso aqui, né, deste conteúdo, a temperatura em Celsius, tem que ser em Kelvin. Ou qualquer outra escala, certo? Eu tenho que mudar para Kelvin. Então 0 mais 273 dá 273. E agora eu vou fazer alguma mudança neste gás. No caso aqui eu vou transportar este gás para um ambiente onde a temperatura está a 60 graus Celsius. Certo? Então estou mudando aqui a temperatura do meu sistema. E isso vai ter consequência, né? Modificando aí outras variáveis. Então não pode ser Celsius, eu somo 273. 60 mais 273 dá 333 Kelvin. Ele quer saber para que pressão este gás vai mudar, mantendo o volume constante, certo? O volume fica inalterado. Então, da minha equação geral, né, que eu relacionava as três variáveis de um estado inicial com o estado final, eu não preciso colocar agora o volume, porque o volume ele é constante. Então é como se eu cancelasse aqui o volume inicial com o final, já que ele tem o mesmo valor. Então ficou o que? P1V1 sobre T1. Eu vou colocar só P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. Agora é só substituir os valores que a gente identificou. O P1 é 1. O T1 a gente viu que é 273. O P2 eu não sei, né? Eu vou determiná-lo. E o T2 333. Aqui você pode multiplicar meio pelos extremos, ó, fazer mais passo a passo, né? Vai ficar o quê?
273 P2 1 vezes 333. E o 273 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Pronto. Se você fizer essa divisão, vai dar um valor aproximado de 1,2 APM. Certo? Ficou mais claro agora? Beleza. Vamos fazer a última, né? Para a gente encerrar por hoje. Ó. Um balão contém gás oxigênio, mantido sob pressão constante. Que tipo de transformação é essa, pessoal? Pressão constante. Isso, isobárica, né? Em volume igual a 10 litros a 27 graus Celsius. Então, eu já tenho aqui o meu gás no estado inicial. O volume é 10 litros e a pressão, e a temperatura 27 graus Celsius, não pode ser em Celsius, né, pessoal? Soma 273. Então, 27 mais 273, 300. Se o volume for dobrado, então, ao invés de 10, eu vou ter quanto agora? Dobrar o volume. Isso. Só multiplicar por 2, né? O dobro de 10, 20. Então, se o volume for dobrado, podemos afirmar que... Então, ele está perguntando. Está perguntando acerca da temperatura, né? Quem é a temperatura do meu novo estado, né? O que eu posso dizer sobre a temperatura? Então, vamos lá. A pressão é constante, eu não preciso colocar ela na minha forma geral, né? Então, vai ficar P1V1 sobre T1, eu não coloco o V, vai ficar só... Não coloco o P, né? Vai ficar só V1 sobre T1 igual V2 sobre P2. Vamos substituir. Quem é o V1? 10 litros. Quem é o T1? 300 Kelvin. O V2, 20, não? E o T2 a gente vai descobrir agora. Então, eu posso simplificar aqui, ó. Corta um zero de cima com um zero de baixo e multiplica em cruz, né? O meio pelos extremos. Aqui ficou 1 vezes T2. T2 e eu tenho 20 vezes 30. Você pode acrescentar os 2 zeros no final e multiplicar só 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, acrescento os 2 zeros. Então, está aqui minha nova temperatura. Ela é o quê? O dobro da primeira, né? A primeira era 300, a segunda é o dobro. Corresponde ao nosso item B. Dúvidas aí? Tranquilo. Então é isso, pessoal. Vocês querem mais uma questão? Estavam por aqui.
Não é? Pois pronto. Então eu vou preparar uma listinha de exercícios para vocês, né? Primeira do terceiro bimestre já. Aí na próxima aula a gente comenta essa lista para dar sequência no conteúdo, certo? Então boa aula aí na sequência, pessoal. Obrigado aí pela atenção. E até a próxima semana. Tchau, tchau.